Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, hoje pela manhã, a senadora Ana Amélia presidiu uma sessão da Comissão de Agricultura dessa Casa, tratando do problema grave que afeta a produção agrícola no nosso país, que são as interrupções no fornecimento de energia para o setor agrícola. Ontem tivemos mais um apagão em São Paulo. O aeroporto de Guarulhos ficou sem energia durante 20 minutos, o que provocou uma sequência de atrasos e de incômodos para os usuários do transporte aéreo. Esses pequenos incidentes estão se multiplicando. Além dos apagões propriamente dito, que chamam a atenção da opinião pública, é um certo apodrecimento no fornecimento de energia. Fornecimento irregular, abaixo da voltagem necessária, tudo de modo a economizar energia, a poupar energia, diante da situação que nós vivemos de escassez no fornecimento. Um desequilíbrio evidente entre a possibilidade de ofertar energia e a necessidade de consumo. O modelo do setor elétrico, concebido pela presidente Dilma, está, nesse momento em que a seca afeta particularmente algumas regiões do nosso país, esse modelo está fazendo água para todos os lados e começa a naufragar. As contas de luz mais baratas também estão hoje colocadas no reino da fantasia, a que foram relegados tantos projetos generosos e tantos anúncios retumbantes. Em 2013, a presidente foi à TV para anunciar que as tarifas de energia ficariam 20% mais baratas. Um objetivo, sem dúvida, meritório, desejável, porém que foi imposto goela abaixo ao setor e ao Congresso Nacional. O senador Requião, à época em que discutíamos a medida provisória com este novo marco regulatório do setor elétrico, já havia alertado, e com toda razão, que era necessário efetivamente expurgar a conta de luz de certos componentes que, na verdade, já haviam sido amortizados, custos que haviam sido amortizados, e alguns penduricalhos que não tinham por que onerar as contas de luz. Até aí, eu concordo inteiramente com o objetivo e com o caminho, a estratégia adotada. O que eu não concordo é com a imposição, é com as coisas feitas precipitadamente para dar margem a um anúncio eleitoreiro na televisão. Eu me lembro que o presidente da ANEEL, quando discutimos a medida provisória, antes, aliás, melhor dizendo, antes de levá-la ao plenário, o presidente da ANEEL, depois de ter presidido a muitas idas e vindas no texto, muda aqui, ajusta ali, em determinado momento disse, agora chega de discussão. Ele, o presidente da ANEEL, chega de discussão, é hora de votar. E a maioria governista votou. Os resultados desta votação e desta lei estão aí mostrando uma enorme frustração. A ANEEL já anunciou que as contas de luz terão de subir 4,6% para compensar as despesas extras que o setor elétrico vem acumulando. São gastos com subsídios, indenizações decorrentes da revogação truculenta de contratos, que levou à judicialização das relações jurídicas entre distribuidoras e o governo, e o acionamento mais intenso das usinas térmicas, que hoje estão absolutamente integradas ao fornecimento de energia de base no nosso país. Em 2013, quase 10 bilhões de reais foram injetados pelo governo para bancar as despesas decorrentes do corte de tarifas. E neste ano serão mais 9 bilhões do Tesouro, insuficientes, contudo, para fazer face às despesas calculadas em cerca de 18 bilhões de reais. Para cumprir a tarefa, a promessa de redução das tarifas para o pequeno consumidor, a presidente sacrificou o Tesouro e, em grande medida, o parque industrial. Ao dizer que sacrificou o Tesouro, quero dizer que onerou o contribuinte, porque retira-se
o preço da conta de luz com uma mão e com outra mão se carrega na conta que deve ser saldada mais dia menos dia pelos impostos. Disse que a situação do setor industrial piorou porque o nível de preço do Mercado Livre, que abastece as indústrias, que há 2 anos não chegava a R$150, chegou ao limite máximo legal de 820 megawatts-hora, de 150 megawatts-hora para 820. O sistema elétrico tem sofrido da ineficiência administrativa dos 12 anos do governo do PT. Durante todo esse tempo, a presidente participou sempre em posição de destaque, ora como ministra de Minas e Energia, ora como chefe da Casa Civil e, finalmente, como presidente da República. O resultado desta ineficiência, senhor presidente, são mais de 200 registros de corte de energia, cortando o país de norte a sul, e ninguém é poupado. Já me referi ao corte sofrido pelo aeroporto de Guarulhos ontem. A senadora Ana Amélia já se referiu hoje longamente, num debate na Comissão de Agricultura, à deterioração do fornecimento de energia para o setor agrícola. Já houve um apagão provocado pela queda da linha vinda do norte em Miracema do Tocantins. Amanhã será qualquer outra localidade na qual uma grande linha estiver localizada. O lugar não importa, nem o agente. O efeito será o mesmo, falta de energia. O governo não apenas não tem respostas imediatas em caso de apagões, como também não sabe dizer qual a quantidade de energia hidrelétrica ou termoelétrica que está substituindo as usinas eólicas. Foi pelo menos esta a resposta, senhor presidente, que recebi do requerimento que apresentei para saber quanto está custando ao Brasil o atraso nas instalações das linhas de transmissão dos 48 parques eólicos que deveriam gerar mais de 1.300 megawatts de energia, suficientes para abastecer 2.500.000 pessoas na Bahia e no Rio Grande do Norte. Até hoje não consegui uma resposta clara vinda do governo a respeito desse meu requerimento. Com este grau de descaso, senhor presidente, com um dos setores vitais para o desenvolvimento de qualquer economia, e que se repete em relação à infraestrutura de modo geral, não é de se estranhar quando aquilo que deveria ser o prometido pibão bem grandão se revela um frustrante e medíocre pibinho. O governo hoje investe em infraestrutura apenas 2% do PIB, o que não é suficiente nem mesmo para manter a situação atual, catastrófica, precária, de saneamento, de energia e de transportes. Para manter tudo como está, o investimento, sem nenhuma melhoria, o investimento deveria ser da ordem de 3%, e é 2%. Mais uma vez, a agricultura brasileira garantiu que o resultado do PIB não fosse pior. Essa agricultura e o agronegócio tão duramente castigados por esse aliado ruidoso do governo, que é o MST. Mais uma vez, a agricultura garantiu que o resultado não fosse pior. Cresceu 7%. O crescimento na indústria, entretanto, puxado pelo péssimo desempenho da indústria petrolífera, registrou apenas 1,3% de crescimento, muito abaixo, portanto, da média geral. Senhor presidente, o que nós temos hoje é uma situação difícil, é uma situação de precariedade, é uma situação de mau governo e, sobretudo, uma situação de um país que não dá, de um governo que não dá resposta aos problemas reais do nosso país. Há um governo que pratica a política de avestruz, que se recusa a dialogar francamente com aqueles que o criticam e que finge que tudo vai bem
tudo vai no melhor dos mundos. Não é esta a percepção do povo brasileiro, não é essa a minha percepção. E olha, eu não sou pessimista nem cara dura. Eu sou um brasileiro que confia que o nosso povo tem energias cívicas suficientes para mudar essa situação e dar um passo adiante no rumo do seu desenvolvimento, do seu progresso. Muito obrigado. Excelência. Fala agora uma liderança.